Bom dia, meus meninos. Tudo bem com vocês? Olha, nossa primeira aula de segunda-feira vai ser sobre português. Só que antes de falar do conteúdo de português, eu quero falar com vocês sobre as duas avaliações que vão essa semana para vocês fazerem, tá? Uma vai ser de português, vocês vão fazer amanhã. E a outra de matemática vocês vão fazer na quinta, tá? Por que eu marco esses dias? Porque nesses dias eu não mando atividade, tá? Não vou mandar atividade. Como eu marquei no dia da nossa aula online, para que fora da aula online você só tenha essa avaliação para fazer, tá bom? Porque se for nos outros dias vai sobrecarregar. Então não tem necessidade disso. Marquei na terça e quinta para vocês ficarem mais tranquilos, tá bom? A atividade tanto de português quanto de matemática tá tranquila. A de português, ela tem um texto aí, né, que é da Dona Aranha, uma musiquinha, na verdade, que muitos conhecem, uma musiquinha muito popular no meio infantil. Então, a educação infantil trabalha muito essa musiquinha, então essa música é conhecida. Então, diante dela, tem algumas atividades, todas decorrentes ao que nós já estudamos. Primeira letra da palavra, número de letras de uma palavra, tá? A sílaba que forma a palavra. Então, tem tudo coisas aí que nós já vimos, viu? Prestem atenção, tem atividades aí que a sílaba está misturada e você vai ter que juntar. Então, preste atenção, porque, olha, fale a primeira coisa nessa atividade. Você vai falar o nome da figura, né? Então, por exemplo, cavalo. Você vai falar o nome primeiro, ó. Cavalo. Fala silabando, fala devagar, para você perceber a sílaba, tá? Falou o nome da palavra, você vai começar a formar. Então, você vai procurar cavalo. A primeira sílaba é K, né? Se você separar a palavra cavalo, você identifica a sílaba, ó. Cavalo. Então, a primeira sílaba é K. Então, vai lá, procura a sílaba K. Nós já fizemos essa sílaba, né? Então, você vai escrever lá, você vai pintar e você vai escrever lá no traço a sílaba K. Depois, vá, vai, procura, vá. Pinta e escreve lá, juntinho. Palavra não tem espaço entre letras e nem entre sílabas, ela é juntinha, a gente dá espaço entre uma palavra e outra, tá? Ló, vai lá e procura, ló. Acha a sílaba, escreva lá embaixo e pinte a sílaba, tá? Então, faça com atenção. Na avaliação de matemática, tudo a respeito de números, de conjuntos, de gráficos. Eu já havia falado que gráfico de barras a gente pinta de baixo para cima. Na atividade de quinta-feira foi aluno pintando de cima para baixo. Não foi falta da tia Mônica falar, foi falta de atenção, porque eu já havia falado, tá? Então, as atividades avaliativas estão tranquilas, valem 4 pontos, né? Porque vocês já fizeram o trabalho valendo 6, então agora vale 4. Semana que vem vai de ciência, história e geografia, tá bom? Papai, meu aluno, papai, mamãe, deixem os meninos fazerem. Como que eu me comporto na sala de aula, como em dias de prova? Eu leio, porque alguns ainda não estão conseguindo ler, então você vai ler a questão, vai ler o que está pedindo, mas a resposta é ele. Eu percebo nas aulas online que quando eu pergunto, eles olham para o papai ou para a mamãe. Isso não é legal. Na alfabetização, os meninos, na vida toda escolar, tem que pensar. Não tem problema errar. É isso que eles têm que pôr na cabeça, gente. Não tem problema errar. Aqui é o lugar de errar. Então, se eles ficarem em dúvida, ajude eles a pensar, mas não dá a resposta não. Na aula online eu percebo isso demais. Eu faço a pergunta, ao invés deles me responderem, eles olham para o papai ou para a mamãe. Então, isso não é legal, isso não é construtivo, tá?
Ele tem que pensar, tá bom? Então, na nossa atividade, hoje, na nossa aula, vai ser aula de português. Vocês vão começar lá na página 47, 47, e lá nós vamos iniciar o nosso novo capítulo. Então, tem lá um poema da infância. Vocês vão ler esse poema com eles e fazer essas atividades aí só oral, tá? Não tem que responder nada, não. Vira a folha e vem um poema, né? Um poema chamado Bambolê. Então, vocês vão fazer essa atividade. Bambolê é um brinquedo, né, muito conhecido no meio infantil. Então, ajude eles a ler esse poema. E aqui tem todas as atividades que referente ao poema, tá? Vira a folha, lá na página 50, tá falando sobre linhas e versos. Em poemas e poesias, sempre que vocês virem questões referente a verso, meu aluno, tá lá assim, quantos versos o poema tem? Cada verso refere-se à linha. Então, toda vez que vocês falarem assim, vão lá no verso de número 5, é na linha. O poema está escrito e cada linha se refere a um verso, tá? E todo poema traz muita rima. O que é rima? É a característica de poema e de poesia. O que é rima? É o som, é a coincidência do som, é o som parecido da palavra anterior com a posterior, com a que vem antes e com a que vem depois, tá? Normalmente, todo poema e toda poesia destinada à criança, elas vêm com a rima nas últimas palavras, porque tem também as rimas que vêm no meio do verso, mas para crianças a gente trata sempre com rimas que vêm em palavras no final do verso. Então, toda vez que você ouvir uma palavra com um som, normalmente é o mesmo final. Então, aí tá a rima, é o som parecido. Então, quando eu pedir, eu vou pedir, quando para vocês fazerem, por exemplo, assim, eu vou dar um verso e vai falar assim, identifique a rima. Rima é o som, é ouvir, tá? Rimou quer dizer o final de uma palavra coincide com o final da outra, então dá aquele som gostoso de ouvir, característico de poema e de poesia, tá bom? Então, vocês vão fazer as atividades da a página 47, 47, até a página 51, 51, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar.